Bom, agora vai ser necessário falar um pouco acerca da infraestrutura necessária para a concepção de e-commerce, né? Uma parte da infraestrutura é a parte de hardware, né? A infraestrutura de e-commerce envolve um hardware, são servidores, estações de trabalho, tecnologias de telecomunicações, né? Redes em geral, e tecnologias de internet, que envolve inclusive alguma parte de software como internet, intranet e extranet, tá? O hardware são os meus servidores de aplicação, né? Suporte a transações distribuídas, servidores de internet em geral, né? E você também tem servidores a nível de software, né? Seriam servidores de e-mail, servidores de HTTP, FTP e servidores de banco, né? Todos esses softwares eles estão rodando em cima de máquinas específicas. Então, eu tenho um servidor Apache, ele vai estar lá numa máquina servidora com as características necessárias com alto throughput, né? Eu tenho um servidor de banco Oracle, de repente eu estou rodando esse servidor de banco num grid computacional, né? É uma estrutura de hardware. Eu tenho a necessidade de rodar um FTP ou um e-mail, de repente eu coloco esse serviço com FTP e e-mail numa máquina servidora também. Os servidores, de uma forma geral, tudo que eles precisam é de grande processamento, de preferência um grande throughput, né, que seria uma grande transmissão de dados. Falando sobre servidores, né, assim, os primeiros servidores, né, eu posso ter, por exemplo, microcomputadores, né, inclusive em rede, eu posso ter servidores de médio porte, ou posso ter mainframes, grids e tudo mais, né? Então, a questão toda sobre servidores, no primeiro aspecto, é qual o porte desse servidor, né? Eu posso ter posso ter uma série de microcomputadores, depende muito da minha empresa, né? Depende de qual vai ser o meu nível de transação. Eu posso ter um S400, eu posso ter de médio porte, eu posso ter um mainframe, né? Ou se eu estiver numa área muito específica, eu posso ter necessidade de um supercomputador, né? A área meteorológica, por exemplo, ela envolve a necessidade de supercomputadores, porque os cálculos são muito complexos, né? Agora, ao mesmo tempo, eu tenho outros elementos que devem ser considerados, né? Meus servidores devem ser multiprocessados, né? É possível hoje em dia fazer alguma coisa para a internet com um servidor monoprocessado. É legal usar RAIDs, né? Seria usar RAID de disco. Você tem a necessidade, por exemplo, de fontes redundantes, né? Você tem que ter um alto throughput. Agora, por que fontes redundantes? Porque eu não posso parar. O servidor não é um computador que você pode simplesmente desligar e ligar novamente, né, a qualquer momento. Se você para o serviço, você para o servidor, você para muita coisa. E, às vezes, para voltar esse monte de serviços, pode gerar erros, pode ter uma série de complicações. A ideia sobre um servidor é que ele vá ter um hardware que permita rodar 24 horas, sem interrupção. Então, assim, alguns exemplos, por exemplo, tem aquelas tecnologias de switch, né, de hardware switch, que eu vou fazer o quê? Eu tenho, de repente, uma memória em que, se ela queimar, eu tenho uma redundância, a outra memória vai assumir automaticamente, e eu posso tirar aquela memória com o computador funcionando, sem desligar, né? Chama de hot switch, hot swap, né? Então, é com um equipamento que você consegue trocar ao mesmo tempo que o computador está rodando, sem desligar o servidor, né? Num modelo mais crítico, né, vamos falar de data center. A Microsoft, por exemplo, ela trabalha com um data center, onde os servidores ficam em containers, dentro de um grande campo. Quando algum container tem um servidor dando problema, eu tenho um guindaste que tira aquele container lá do meio, coloca um container reserva dentro do meio daquele monte de containers e continua funcionando, tá? E aquele container do lado de fora vai ter analisado suas máquinas pelos técnicos. Então, assim, o hardware, dependendo do qual seja o porte da empresa, você pode ter um hardware muito maior ou muito menor, mas sempre envolvendo servidores multiprocessados, rede, e a necessidade de ter algo que rode 24 horas, né? De preferência com alto throughput, né? Que seria a transferência de dados. Usuários acessam caminhos virtuais, né, sem identificar a localização física dos servidores, né? Porque quando você trabalha, por exemplo, com Glassfish, com o Apache, com o IS, esses servidores eles colocam um caminho virtual, HTTP, alguma coisa, internamente ele roteia para um diretório, né? Um diretório onde estão os dados realmente, né? E esse diretório ele pode estar na mesma máquina, em outra máquina, tudo é virtual. Então, na verdade, o usuário não sabe como é que é a estrutura interna
que pode envolver, inclusive, N servidores diferentes, né? Os servidores, eles podem ser organizados em estruturas especializadas, voltadas para o tratamento de ambientes de rede. Alguns equipamentos são muito específicos para isso, né? Vamos observar uma imagem acerca disso, né? Aqui eu tenho uma tecnologia Dell de servidores, onde eu tenho servidores de torre, servidores de rack e servidores de blade. É fácil observar que eles são máquinas que não são voltadas para um usuário final, né? Aqui eu tenho esses servidores de blade que são interessantes, onde eu posso simplesmente tirar um cara desses e colocar outro no lugar, sem ter que desligar e tudo mais, né? Então, são tecnologias que são voltadas para o funcionamento 24 horas, que é necessário numa tecnologia de rede, uma tecnologia de servidores, né? Então, são tecnologias voltadas para esse funcionamento 24 por 24, né? Bom, voltando. Além dos servidores, são necessários também equipamentos exclusivos de rede, né? Para montar uma rede não são só os servidores, eu preciso também o quê? De um switch, de um roteador, de firewall, vários elementos, né? E aí já existem até diagramas específicos para a organização dessa rede, da topologia dela, né? Vamos observar um pequeno exemplo aqui. Aqui eu tenho um equipamento em uma rede de computadores, né? E ali eu tenho lá um servidor, www, um servidor de e-mail, as impressoras, né? São os vários equipamentos que vão hospedar, né, os programas servidores. E ali eu tenho o quê? Eu tenho switches, roteadores, eu tenho repetidores, tenho bridges, até a conexão com a internet. Então, isso aqui é o típico esquema, né, que você utiliza para poder definir a topologia da sua rede. Tem várias ferramentas, inclusive, para desenho desses esquemas. E é fácil observar que existe uma grande complexidade ali dentro antes de chegar na própria internet. Na verdade, a internet é só a interface com isso tudo, né? E ali eu tenho equipamentos muito específicos, como switch, roteadores, cada um com suas classificações específicas, né? Bom, voltando então. O uso do Wi-Fi, né, é uma tendência para eliminar cabos, né, nas atividades. Mas o que acontece? O Wi-Fi é comum, celulares utilizam 4G e mudam para Wi-Fi, as empresas trabalham cada vez mais com Wi-Fi, eu tenho lá Smart TVs que trabalham com Wi-Fi. Então, assim, é uma tendência natural o uso do Wi-Fi. Porém, o Wi-Fi ainda é mais lento que o cabeado em alguns pontos, né? Você tem lá, por exemplo, a possibilidade de uso de fibra ótica em elementos críticos. Vai ser muito mais rápido que o Wi-Fi, né? Então, assim, para elementos críticos, é comum o uso de redes cabeadas e naqueles em que você tem uma necessidade maior de velocidade, é comum o uso de fibra ótica, né? Então, assim, apesar do Wi-Fi ser uma tendência, para aquelas coisas mais críticas que exigem que você não tenha interferências, que você não tenha possibilidade de diminuição de banda, etc., um elemento cabeado, né, para poder garantir o funcionamento que seria de 24 horas, que sempre se fala. O hardware, para suportar a parte de comércio eletrônico, a parte de rede, tem que ser H24, né, tem que funcionar 24 horas. Outra necessidade em termos de hardware, né, para o e-commerce, seria armazenamento de alta escalabilidade. O que é isso? Para backup ou então para informações, para o próprio crescimento da empresa, né? Quando você fala de escalabilidade, significa que você pode começar pequeno e ir colocando outros elementos e aumentando o seu poder de armazenamento. Não valeria a pena começar com 1 petabyte de armazenamento, mas de repente você vai começar com 500 tera e depois eu vou aumentando aos poucos mais 100 tera, de forma escalonável, sem mexer na estrutura, né? Então é comum você procurar tecnologias que permitam escalabilidade de armazenagem, ou seja, eu posso adicionar outros discos, né, sem ter que mexer na minha estrutura e ele vai assumir aquilo como um novo espaço. E com isso eu consigo aumentar a minha área de backup ou a área de transações, né? O processamento em nuvem também é uma tendência, né? Como os equipamentos rodam, estão sempre sendo atualizados e você tem a necessidade toda hora de trocar a sua infra e tudo mais, fica muito custoso. Se a empresa cresce muito, toda hora você tem que ficar fazendo alguma alteração em termos de hardware. Toda hora tem que mudar alguma coisa. E aí você com processamento em nuvem, isso fica bem mais fácil, porque a responsabilidade passa a ser do data center, não sua. Então, hoje, o processamento em nuvem tem sido uma coisa muito aceita. O que criticava-se muito em termos de nuvem há pouco tempo atrás era a questão de segurança.
Mas com os recursos novos de segurança, atualmente está sendo aceito, mesmo que seus dados não estejam na sua empresa, mas que estejam na empresa de outro, né? Essa é a questão, né? A nuvem é uma das melhores soluções hoje em dia em termos de custo. O problema todo que se fala hoje ainda é o quê? Será que alguém não vai explorar esses dados da minha empresa com Big Data lá fora? Né? Então, assim, existe essa coisa, esse medo, né? Mas a tendência é que cada vez mais as coisas surjam para a nuvem, né? Existe uma necessidade muito grande de segurança em termos de dados armazenados, né? Então, assim, criptografia, às vezes caixas criptográficas podem ser interessantes. Existem caixas criptográficas que fazem criptografia a nível de hardware, né? O que é muito mais rápido e muito mais difícil de um hacker poder acessar, né? E essas caixas criptográficas são interessantes em termos de segurança de dados. E você tem o quê? Muito hardware, né? Que tem que ser usado pelo fornecedor, tá? E você tem um hardware mais barato que é acessado pelo cliente, né? O que acontece? Quem fica com o custo dessa estrutura, na verdade, é a empresa, né? A empresa precisa de um hardware absurdo, né? Uma coisa muito grande, uma estrutura muito grande, necessidade de rede, de processamento, muitas vezes aluguel da nuvem, etc., para poder satisfazer o cliente. O cliente, por sua vez, pode ter um mero celular para acessar. Ele não precisa de tanto hardware assim. Então, com isso, você consegue uma estrutura, né, de loja virtual, sempre preocupado nessa questão toda do hardware que deve ser utilizado para conseguir uma certa robustez de acordo com o seu número de acessos.